A segunda temporada de House of the Dragon já estreou na HBO e na Max com seu primeiro episódio, e para alguns pode até ter sido um pouco lento e parado demais, mas na realidade as peças do tabuleiro estavam se movendo mais do que nunca. Oi gente, eu sou a Rafa, seja muito bem-vinda ao canal. É meio óbvio que esse vídeo aqui vai estar cheio de spoilers, mas como não custa nada avisar, tô aqui já deixando o aviso. Então fique por sua conta e risco. Ai gente, que delícia que é voltar para esse universo de Game of Thrones, né? Eu gostei muito da primeira temporada de House of the Dragon, apesar de não ter trago vídeo aqui no canal, mas enfim, gostei e amei já esse primeiro episódio. Não vou ficar dando muitas voltas pra dizer. Não tem como negar, né, pessoal? A HBO quase sempre acerta. É só assistir um único episódio, como esse aqui de ontem à noite, que você percebe que tá assistindo uma alta produção de altíssima qualidade que não se vê sempre por aí. Porque tá tudo muito lindo. Assim como a primeira temporada, a fotografia tá maravilhosa, pelo menos desse primeiro episódio, os figurinos dos personagens que já era muito bom também lá na primeira temporada, o áudio, a trilha sonora, os efeitos especiais tão divinos também, apesar de que não vou mentir, já que estamos falando desses detalhes técnicos, teve um único momentinho nesse primeiro episódio aqui que o CGI me incomodou um pouquinho, mas nada que tivesse me tirado muito ali da experiência. Foi só um único momento que eu olhei e falei assim, tá bem visível que tá meio falso. Que foi a cena em que a Rhaenyra encontra os restos do dragão Arrax, acho que é assim que se pronuncia, e o casaco do Luke. Assim que ela chega pousando ali com o dragão dela, a Syrax, dá pra ver um pouco como tá a luz do dia, que ficou um pouquinho falso o dragão dela, mas nada que tire você da experiência, como eu falei. Só é um pouquinho mais visível porque geralmente nas outras cenas em que aparecem dragões, são cenas um pouco mais escuras, com um contraste um pouco mais diferenciado, e essa cena em específica estava bem clara, bem visível mesmo, com ele pousando na areia. Mas, tirando essa cena, não teve nenhum momento em que os efeitos especiais se destacaram para um lado negativo. Muito pelo contrário, como eu falei, em questão técnica, a série tá espetacular, assim como tava lá na primeira temporada. A gente tem que ver daqui pra frente, nos próximos episódios. Não quer dizer que lá na primeira temporada tudo tenha sido perfeito. Tem aquele bendito episódio que todo mundo lembra muito bem, na praia, entre o Daemon e a Rhaenyra, que tava meio escuro, ficou um pouco feio. Vamos ver como é que eles vão se saindo nos próximos episódios. Mas o que a gente viu até o momento me agradou muito. E já que falamos sobre a Rhaenyra, nada mais justo do que entrar com mais detalhes na atuação da Emma Darcy, que assim como lá na primeira temporada estava excelente aqui também. Ela estava passando por um momento muito difícil, que era o luto do Lucerys, e assim, gente, eu tô sem palavras. A atriz foi espetacular, deu para sentir o peso e a dor que ela estava sentindo em todo o episódio ali. Desde a sua primeira aparição até o momento em que ela encontra os restos ali, ela acaba não encontrando o corpo em si, mas encontra os restos do dragão e o casaquinho do menino, né? E é um momento muito difícil de assistir porque a mãe finalmente está entendendo, ela está caindo na real que realmente ela perdeu o seu filho. E a dor é muito bem transmitida pela Emma Darcy, ela tá sensacional e dá pra sentir em todas as outras cenas em que ela aparece que aquilo tá corroendo ela por dentro. Se vocês prestarem bastante atenção nas cenas, a atriz tá andando até meia dura, sabe? Mas porque ela tá totalmente transtornada, fora de si. E ainda por cima, se vocês prestarem bastante atenção, não sei se vocês perceberam, ela tem uma única frase em todo esse episódio, que é o momento em que ela se encontra ali com o resto da corte, que tá todo mundo ali na reunião, e a única coisa que ela fala é: quero Aemond Targaryen. E além da dor transmitida nesse momento, dá pra sentir o tom de raiva dela e, ao mesmo tempo, uma questão que a série quer transmitir nessa cena é que ela perdeu. Porque se a gente lembrar bem, ao mesmo tempo que o Daemon queria sair matando todo mundo, querendo fazer a maior destruição, porque esse é o jeito dele, o caos, a Rhaenyra ainda quer manter uma certa paz. Ela quer disputar pelo trono, ela quer o trono dela por direito, mas ela não quer sair fazendo uma chacina. E nesse pequeno momento, ela acaba se rendendo a esse desejo do Daemon. Ela acaba se entregando que vai ter que ser para esse lado mais violento.
Tanto que foi bem sutil, mas no momento que ela fala que quer o Aemond Targaryen, o Daemon dá um pequeno sorrisinho, um pequeno ar de prazer, porque finalmente tudo que ele quer vai começar a acontecer. E já que tocamos no assunto Daemon, como é bem visível e como eu citei antes, ele é um personagem que quer destruição, ele tá ali só querendo que aconteça o verdadeiro caos. Ele é muito inconsequente, muito impossível, quer sair fazendo a maior arruaça. Desde a primeira temporada a gente vê esse perfil dele, e nesse primeiro momento aqui é bem interessante ver que mesmo a Rhaenyra tá sofrendo, ele não entende isso. Para ele tudo que ele quer fazer é a guerra, ele não entende o luto que ela tá passando. E uma cena que representa isso muito bem é o momento em que ele se encontra ali com a Rhaenys. Ele fala que eles têm que ir para King's Landing para começar já para ir matar o Aemond e a Vhagar, que é a dragão dele, e ela fala que não, temos que aguardar, temos que ver o que a rainha vai fazer, e ele fala que ela tá sendo uma tola por não estar agindo logo como uma rainha. Essa cena é maravilhosa, principalmente no momento em que ele tenta dar uma ordem para Rhaenys. E ela fala que não vou fazer isso porque você não é o meu rei. E isso representa como, desde a primeira temporada, tudo que o Daemon mais quer é se sentir numa posição de mandante mesmo. Ele queria ser o verdadeiro rei. E talvez, eu acredito que ao longo dessa temporada a gente vai ver outros momentos do Daemon passando por cima da Rhaenyra, porque na verdade o que ele quer é ser o rei. Mas ele ainda tem que abaixar a bolinha. Falando em rei, acho que é importante comentar um pouquinho sobre o Aegon, que foi um personagem que me surpreendeu um pouco aqui nesse primeiro episódio. Eu pensei que ele seria um personagem extremamente ruim e maléfico, meio parecido com o Joffrey. Mas, para ser bem sincera, o que aparenta é que ele não é alguém ruim especificamente. Ele só é meio bobinho, bem influenciável e também muito impulsivo. Só que até esse momento, as impulsões dele e as vontades dele de agir logo de maneira inconsequente ainda estão sendo bem contidas, porque ele está sendo ali o tempo todo manipulado pela mãe dele, pelo avô dele, pelo Otto Hightower, que é a mão do rei, e até de certa forma um pouco pelo seu irmão também, de uma maneira um pouco mais branda, mas ele porque dá pra perceber que ele tá bem despreparado. Mas eu gostei do personagem, achei que ele seria alguém bem desprezível, mas até o momento eu gostei dele. Daquele momento ali em que ele estava vendo as petições dos plebeus e ele queria ajudar eles, e o Otto ia lá e falava assim, a gente não pode fazer isso. E deu pra perceber que ele ficou bem desconfortável com a situação. Só que foi como eu falei, ele é um personagem impulsivo que está sendo contido até o momento, mas como a gente viu nos últimos momentos ali do episódio, que daqui a pouco a gente vai conversar mais um pouquinho, provavelmente daqui pra frente ele vai ser alguém bem mais inconsequente, não vai querer lidar e esperar com pessoas se aliando a eles e coisas do tipo. Até porque, como eu comentei, até o momento ele está sendo bem influenciado e manipulado pela Alicente e pelo Otto Hightower, mas tem uma grande probabilidade de que daqui para frente ele acabe deixando de escutar os dois e os dois de certa forma acabem rodando nesse jogo. Porque a gente já viu logo nesse primeiro episódio a Alicente conversando com seu pai que aos poucos ela estava deixando de ser ouvida tanto pelo Aegon como pelo Aemond também. E isso fazia parte um pouco até da raiva que o seu pai estava sentindo por ela mesma não ter deixado a guerra cair solta antes lá na primeira temporada. Mas eles estão falando ali que os dois precisam se unir para que essa família seja escutada, tanto o Aegon como o Aemond, né? Então dá pra ver que entre eles mesmo não estão se entendendo muito bem. E além disso tudo, existem sempre alguns personagens à parte que podem fazer uma diferença, como o Larys Strong. Ele teve uma pequena conversinha ali com o Aegon e de certa forma ele estava tentando ali manipulá-lo a fazer com que o Otto não seja mais a mão do rei. Ele tá, de certa forma, colocando sementinhas de que, seu pai era muito influenciável, manipulável, você tem que ser um pouco diferente, tem que fazer as coisas por si próprio. E agora, com esses últimos acontecimentos lá no finalzinho do episódio,
provavelmente isso pode acontecer e o Otto acabar deixando de ser a mão do rei. Aqui são só teorias, né, pessoal? Mas vocês percebem como ali dentro da própria casa as coisas estão ruindo? Além disso, o próprio Aemond também estava tendo uma conversa com o Criston Cole, combinando ali o que eles podiam fazer em seguida com a guerra, porque eles não acreditam nas ideias do Otto e da Alicente. E o interessante nisso tudo é que, aos poucos, já nesse primeiro episódio, a série vai demonstrando como eles vão se destruindo de dentro para fora. Porque, de certa forma, nenhum deles ali dentro da casa Targaryen e dos Hightower, né, confiam um no outro. Cada um tem uma forma de pensar e quer agir de uma maneira. E isso, meus amigos, pra mim é mais Game of Thrones do que qualquer outra coisa. Além de mostrar o caos que a gente sempre ouvia falar que acontecia dentro da própria família Targaryen. E agora, já saindo um pouco desse âmbito lá dos Targaryens, dos Hightowers, da Casa Verde, né, vamos dizer assim, vamos comentar um pouquinho sobre aquela cena da muralha e do Stark. Foi algo que me surpreendeu, eu não achei que aqui em House of the Dragon a gente veria a muralha e nada disso seria citado. Achei bem interessante, apesar de ter sido de uma maneira bem rasa, acho que foi bem legal de ver ali já a união dos Targaryen com os Starks, então foi bem interessante. Só acho que, apesar de ser legal trazer essas questões, porque eles falam ali, winter is coming, o inverno está chegando, é só meio triste quando a gente lembra que toda essa preparação com a muralha e com o povo lá do norte foi para aquele final que a gente conhece bem chatinho lá no final de Game of Thrones, né? Mas deixando isso de lado, vamos falar sobre outras coisas importantes que aconteceram aqui nesse episódio. Como o Daemon agindo por debaixo dos panos para piorar toda a situação. E não me entendo mal, a ideia do Daemon não foi de todo ruim. Acabar com o Aemond, que é uma das maiores ameaças do outro lado, e ainda tem toda a questão da vingança, era uma ideia muito boa. Mas o grande problema é que o Daemon faz isso sem o conhecimento de ninguém e de uma maneira muito inconsequente, muito impulsiva, como a gente comentou que ele é. Mas apesar desse detalhe, eu não coloco a culpa toda do que aconteceu nele. Pra ser bem sincera, eu fiquei um pouco brava com o que aconteceu nesse finalzinho desse episódio. Apesar de ter sido um excelente final de episódio, tem algumas coisinhas que aconteceram ali que me deixou fora de série. Porque o Daemon mandou 2 antas irem fazer o serviço. Ele claramente falou: você deve encontrar e matar o príncipe Aemond Targaryen. Tem cabelo prateado, um olho, mas eu sei que ele é bom de briga. É bom se precaver. E com uma descrição dessa, os caras vão lá e matam uma criança. Como pode isso, gente? É impossível um negócio desse. Isso me deixou muito irritado, sério mesmo. Pra mim, é uma certa falha no roteiro, porque não tem como 2 pessoas serem antas dessa maneira, serem tão asnos. Mas tirando todo esse detalhe do caminho, eu achei esse final espetacular, excelente mesmo. Porque além da cena ali final ter sido bem pesada, apesar de não mostrar nada em tela especificamente, dava pra ouvir o barulho dos 2 caras cortando o que vocês sabem. Eu não vou dizer o que ele estava cortando, que pode ser que o YouTube derruba aqui. E isso foi bem angustiante. Só de pensar, de lembrar da cena, dá um aperto no coração e ver a cara de desespero ali da Rhaelena e de não saber o que fazer também, foi bem difícil, bem tenso. Mas enfim, além dessa cena ser bem tensa, a gente assiste e já começa a pensar em toda a merda que vai vir daqui pra frente. Porque agora, mais do que nunca, os 2 lados vão agir com base em vingança, além do propósito, é claro, da disputa pelo trono. E, como eu comentei antes, o Aegon, que até esse momento estava sendo contido, provavelmente vai começar a agir de maneira muito impulsiva, muito inconsequente, ouvindo as pessoas que querem mais zona, mais caos, com toda certeza. E provavelmente até a Alicent, que era um pouco contra essa chacina, que ela só queria que as coisas se resolvessem em paz, pode muito bem mudar de ideia também. Afinal de contas, foi o neto dela que foi assassinado. Daqui pra frente a gente vai ver muitos movimentos em preparação a uma batalha
E acredito que muitos movimentos impulsivos de alguns personagens também. O que, apesar de ser caótico, vamos ser sinceros, é isso que a gente quer ver. Tiro, porrada e bomba. Mas enfim, eu tô super animada pra ver os próximos episódios. Achei esse começo da temporada excelente, com um ritmo meio lento mesmo, mas de uma forma bem elaborada. Porque apesar de lento, muita coisa estava acontecendo ao mesmo tempo. Um verdadeiro jogo estava sendo arquitetado pelos dois lados dessa história. E isso é verdadeiramente maravilhoso. Não vejo a hora de ver os próximos episódios. E se você tiver gostado desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, porque eu pretendo trazer análise dos próximos episódios também e alguns outros vídeos. Muito obrigada por ter me acompanhado e até mais!